O Diário Entrevista volta novamente, agora trazendo o vereador Sérgio, que está pleiteando a disputa na mesa diretora da Câmara Municipal de Caratinga. Sérgio, qual é o sentimento seu, nesse momento, para pleitear a participação como presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Caratinga? Olha, primeiro, muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui. E é sim um privilégio muito grande poder estar naquela casa representando o povo. E agora, mais ainda, poder colocar o nome da gente, a apreciação dos colegas vereadores, dos amigos vereadores, para pleitear, fazer parte da mesa para os próximos 2 anos. Ô Sérgio, é a primeira vez que você está participando como vereador, na verdade na segunda, que na eleição passada, a gestão passada você assumiu como suplente, por um pequeno período, mas assumiu, e agora na segunda. O que você traz de propósito para os seus pares lá, um trabalho, caso você seja presidente da mesa diretora? Olha, é interessante essa pergunta. Eu falava com alguns aliados, com algumas pessoas mais próximas da gente em campanha para o vereador, que eu gostaria de ser eleito, eu gostaria de me dedicar à Câmara Municipal. E assim vem fazendo, sabe? Deixei de fazer minhas viagens, deixei de ter meu comércio e estou sendo vereador. Então, uma das minhas propostas é dedicar um tempo integral àquela casa, visando a melhoria quanto à estrutura dela voltada para os vereadores e esse sim com o objetivo final de atender para a população. A gente percebe, que normalmente o executivo e o legislativo, eles têm uma relação muito próxima aqui em Caratinga, tem tido uma relação muito próxima, tanto o prefeito Marco Antônio com o ex-presidente José do Carmo e agora com o atual presidente Messi. Qual é a relação seria, no caso do seu mandato, com o executivo municipal? Olha, a própria estrutura já indica isso, já informa isso, que são os poderes independentes, porém harmônicos entre si. Isso reza até a própria Constituição. E comigo não será diferente, caso tenha o privilégio de ser eleito presidente da Câmara. Eu tenho um bom relacionamento com o prefeito, sabe? Mantenho esse relacionamento de cobrança, de pedido, de orientação, de indicação, a gente conversa muito. Então eu acredito que, se eleito, nós temos uma grande condição de continuar nessa harmonia e visando sempre, sabe, uma melhoria melhor, porque, como vocês da imprensa sabem disso, a população ela está mais próxima do executivo, está mais próxima do vereador. Então, o vereador melhor que é quem mais leva esses pedidos, esses problemas para o executivo. Então, a gente à frente daquela casa, ouvindo melhores dos pares, sabendo a reivindicação de cada um, porque todos nós somos representantes do município de Caratinga. Mas é claro que aquele lugar que eu convivo mais, que eu moro, aquele distrito que o determinado vereador lida mais, ele sente e sabe melhor a necessidade daquela comunidade. E aí, juntamente com eles, está levando essas reivindicações para o prefeito, visando sanar a maioria delas ou a maior parte que a gente conseguir. No início da gestão de Marco Antônio, a Câmara Municipal de Caratinga ela tinha 6 vereadores como oposição. Hoje a gente percebe que dos 6 apenas 3 estão militando mais na oposição. No caso seria o Betinho, o Diego e o Elias. Qual que é o trânsito se caso você seja o presidente da mesa, com as minorias na Câmara? Qual que é o trabalho que você fez? Olha, tem coisas, Alcides, se me permite falar assim, que não pode ficar só na estrutura, por exemplo, quanto à Constituição ou quanto à estrutura da própria Câmara, quando eu disse que são poderes dependentes, harmônicos entre si, e na Câmara em si não existe isso de oposição e situação. Muitas vezes nós acompanhamos o projeto deles, nós aprovamos projetos deles, e eu mais do que ninguém, vocês que fazem cobertura lá na reunião na terça-feira, sabe disso. Meu trânsito ele é muito bom, muito ameno mesmo, com todos eles. Nós lidamos muito bem, nós nos respeitamos e não será diferente caso eu seja presidente. Qualquer reivindicação deles que
que eles acharem necessária a intervenção do presidente da Câmara junto ao Executivo para estar chegando sempre no objetivo final, que é atender a população, eles vão poder contar comigo, sim. Outro fato que tem abordado muito, que cai na alçada da mesa diretora, é as obras da Câmara Municipal de Caratinga. O seu objetivo é manter a execução das obras no seu mandato, caso você venha a ganhar, ou qual é o seu pensamento relativo à execução das obras da Câmara? Olha, apesar que temos um presidente muito transparente, sabe? Mas nós sabemos do orçamento daquela casa e sabemos também do orçamento daquela obra ali para a conclusão daquela obra. É avaliar, sim, sabe, o que teremos em caixa, ou o que temos em caixa, como que procede os gastos mensais, talvez semanais, talvez caso de empreitada, sabe? Mas respondendo diretamente a sua pergunta, tendo condições de, com certeza, dar continuidade. Até mesmo porque não pode deixar aquilo ali virar um elefante branco. Serginho, outro fato que se percebe hoje na Casa Legislativa é a falta de resposta do Executivo às solicitações de informações dos vereadores. A gente percebe na tribuna vários vereadores reclamando que as informações não são repassadas conforme a naturalidade da relação harmônica que tem que haver entre os dois poderes. Você, como presidente da mesa diretora, como você observa esse posicionamento do Executivo e essa relação de não repassar em tempo hábil, adequadamente, esses documentos, já que até o próprio presidente da casa, atual, o mestre, vem reclamando da falta da entrega desses documentos quando solicitado pelos vereadores? Olha, eu entendo ser assim, sabe? Nós vivemos num município onde a dificuldade ela é muito grande, as necessidades são maiores ainda. Então, quando a gente chega a fazer determinado pedido, às vezes de indicação, às vezes de providência, e querendo uma resposta, como você mencionou aí, e é porque já não tem tempo mesmo, nem de espera. Então, acabam mencionando na tribuna. Mas eles têm sido respondidos sim, repito, alguns deles não em tempo que a gente gostaria, que a gente precisava de ter, mas eles vêm chegando, mas de qualquer forma é assim, bater na porta do prefeito quantas vezes for, do executivo, quantas vezes for preciso, for necessário, em busca dessas respostas, para estar repassando à população, que é quem mais precisa dessas respostas e aguarda essas respostas. Há uma crítica, Serginho, ao Legislativo Municipal, principalmente no meio da imprensa, é que muitas das vezes as denúncias no setor público são feitas muito mais pela imprensa que os vereadores que estão ali para fiscalizar. Muitas das vezes os vereadores, e até os vereadores, alguns deles já admitem isso, que a capacidade de fiscalizar da Câmara é muito pequena pelos vereadores, talvez até por falta de estrutura dos vereadores. O que você pretende como presidente da Câmara nesse fato de aumentar o poder de fiscalização do legislador nas contas públicas e nas atividades do Executivo? Olha, mais uma vez, uma pergunta muito interessante, muito pertinente. O que acontece é o seguinte: cada um se porta da maneira que sabe ou que lhe convém, sabe? Eu, de muitas denúncias, visto até mesmo pela imprensa ou pessoas que chegam até mim, primeiro ato meu, sabe? É ir ao executivo ou ir em determinado departamento, quando é o caso, né, dessas críticas serem direcionadas, e avaliar, buscar esse problema à tona. Porque a população está tão cansada, sabe, dessas irregularidades, dessas carências que existem, que às vezes você ir para a tribuna e falar que está fazendo, é seu papel, sabe? E você ainda vai tentar um pedestral em cima daquilo ali. Então foi a hora que eu disse que cada um age dessa maneira. Recebi algumas críticas, algumas, como eu diria, algumas falas
envolvendo o executivo, e onde todas as vezes fiz questão de anotar, fiz questão de apurar e fiz questão de ir até o executivo e passar isso. Então eu venho desempenhando essa parte. É claro que a imprensa faz muito bem o papel dela, que ela representa a população, e também o nosso papel às vezes. Não é só o Diário de Caratinga, como outras imprensas de vez em quando noticia essa indagação sua. Então, é oferecer. A Câmara de Caratinga falta sim. Eu ainda vi, salvo me engano, terça-feira pelo Diário de Caratinga, uma foto de uma reunião da Câmara de Vermelho Novo, e onde todas as mesas lá contém microfone, já diretamente, como tem nas Assembleias Legislativas, no Congresso Nacional. Então, Caratinga falta sim. Às vezes, ao primeiro momento, pode soar para a população que a gente está querendo uma estrutura própria, sabe, um conforto maior, mas longe disso. A Câmara já está boa, sabe, o nosso espaço é bom, mas precisa sim de uma estrutura melhor para a gente estar atendendo essa reivindicação do povo e estar cobrando melhor ao Executivo, sim. Outras conversas que a gente vê no meio político, que vem denegrindo ao longo do tempo a imagem do legislativo aqui, principalmente na cidade, são as várias CPI instaladas sem conclusões. Isso já vem da gestão passada, e nessa gestão até hoje as coisas também não evoluíram a ponto de dar uma resposta ao cidadão. Você, no caso de você ser presidente da mesa, como você pretende trabalhar que esse caso dessas instalações de CPI sem relatórios finais, sem uma resposta à população? Porque muitas das vezes fica, Sérgio, aquela dúvida, a população quer saber, as denúncias que tem contra o Executivo, quer saber se os legisladores ou os fiscalizadores do povo, que é o caso, o vereador, estudaram o caso, se orientaram do caso e dão a resposta. Se o prefeito ou se o departamento agiu errado ou se não agiu, porque fica tudo no ar. Como que você pretende fazer, como sendo um próximo presidente da mesa, nessa abertura de instalações? Porque muita fumaça, mas sem resultado. Olha, interessante. Até porque uma das funções do vereador justamente é essa, fiscalizar, independente de ter CPI ou não. E havendo esse pedido de CPI sendo instalado, acredito que como você vê, né, você noticia também, CPI no Congresso, CPI na Assembleia Legislativa, CPI nas cidades vizinhas, ou indícios, né, de irregularidade, e aí passam atrás a procura de assinaturas para instalar essas CPIs. Na verdade, temos que pensar muito mesmo. Os legisladores, seja de Caratinga, seja de outras cidades, seja das assembleias e até do Congresso, tem que se pensar muito em se fazer uma CPI, porque há indícios, mas você monta uma CPI e ela se perde pelo caminho, igual você está falando. A população, o primeiro pensamento da população, e até mesmo da imprensa ou parte da imprensa, é que você foi negligente, ou que você teve alguma vantagem e não concluiu. Então, a pergunta que você faz é a seguinte, a resposta é única. Como eu falo muito nessa palavra de estruturar melhor a Câmara, então dá uma estrutura melhor sim, até nesse ponto de vista, com a assessoria jurídica direto da Câmara, e vamos supor, se o assunto mencionado for voltado para a economia, com alguém entendido da área para estar assessorando, se for na saúde, da mesma forma, na educação, da mesma forma, para que se dê a resposta, sabe? Se chegar ao ponto de ser instaurada uma CPI, que se conclua ela de fato e com argumentos que convençam. Olha, não passou de um indício mal falado, ou de uma indicação maldita, sabe, por parte de alguém que é contrário, e está certinho, não tem nada, está aqui, comprovar a lisura daquele departamento, como você mencionou, ou do próprio Executivo, ou então, olha, a conclusão infelizmente é essa, e agora vamos entregar para o Ministério Público dessa forma e vamos agir dessa forma. Agora, instalar uma CPI tem que se dar uma estrutura melhor para ela, sim, e os vereadores que assinaram, e mesmo aos outros, eles têm que se preocupar com esse resultado final, porque para a população nunca você alcançou, você
você encontrou um mecanismo que não dê a condenação ou que não encontre alguma irregularidade. Então, tem que ser apurado mesmo quando acontece, tem que ser apurado e tem que se chegar a uma explicação final, sabe? Um convencimento mesmo de que é dessa forma ou daquela outra forma. Teve culpa ou não teve culpa. Outra coisa que é abordado nos bastidores da Câmara Municipal é o termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público para a criação do primeiro concurso público na Câmara Municipal. Houve em determinado momento, de abrir mais de 100 vagas para a instalação de oportunidades na Câmara. O que você fala, primeiro, do concurso público, se vai haver na sua gestão ou não, e dessa quantidade de vagas que estão sendo abertas? Será que isso é necessário para a movimentação da Câmara? A que ponto? Olha, vou pela segunda pergunta primeiro. Avaliando a estrutura que temos hoje na Câmara, sabe, quanto aos funcionários, não é preciso essa quantidade, não. Os que tem lá é suficiente para a demanda, para as necessidades, para o trabalho que a Câmara presta. Que hoje é mais ou menos 50% a 60% do que é anunciado. Exatamente, na faixa de 57% a 60%, você falou o número certo. Então não é necessário não. Agora, visando a construção e conclusão da nova Câmara e dos moldes que ela está sendo construída, ou que ela será construída, aí sim é preciso, tem demanda para esse número de funcionários. Mas, entretanto, com tudo isso, foi criado, juntamente com esse TAC, essas vagas, só para que no amanhã, se caso precise de aumentar as vagas, ela já está parada por lei. Então, ainda assim, com a conclusão dessa Câmara, se o presidente quer inaugurar, entender que não é necessário que com menos funcionários ela dá consequência ao trabalho que a Câmara oferece e a população, também é possível sim que trabalhe com menos funcionários. E quanto à questão que eu tinha feito, você falou de uma segunda parte da pergunta, que era dos funcionários, e a segunda do concurso público, se na sua gestão você vai providenciar, se caso você vença. Sim, eu acabei respondendo ela indiretamente, quando eu disse que a nova estrutura, se não houver necessidade de ter os 100%, né? Mas qualquer das fases terá o concurso público. Isso aí eu vou te responder. Olha, eu terminei um curso de Direito ano passado, e então esse TAC, a gente tem informação que ele já está... esse concurso na Câmara já está defasado, já era para ter acontecido há várias legislaturas atrás e até hoje não. Então, feito esse TAC, o presidente que for eleito, ele terá o juízo, ele tem que ter o juízo de cumprir esse TAC sim e de efetuar esse concurso. Ô Sérgio, finalizando praticamente, a última pergunta que eu queria falar com você: qual é o posicionamento de você quanto o orçamento da Câmara Municipal em relação à devolução do dinheiro ou não ao Executivo Municipal? Muitas das vezes tem sobras orçamentárias e essas sobras são devolvidas ao Executivo. O que você enxerga disso? Qual seria uma proposta para isso, para essas verbas, entendeu? Já que é uma verba do Legislativo que acaba, no final de mandato, sendo usada para o Executivo, muitas das vezes ajuda no pagamento de 13º, ou fica uma verba em aberto nisso aí. Olha, eu acompanho muita imprensa, ou seja, gosto muito, sabe? Sou um apaixonado Caratinga, nasci aqui e costumo usar uma expressão até mal falada, moro na casa que moro desde que nasci. Então, eu quero com isso parabenizar você, sabe, de uma vez, toda a imprensa de Caratinga, porque esses são profissionais mesmo. Essa pergunta, ela com todos, ela é muito pertinente, muito interessante. Olha, nós somos regidos por lei, nossa sociedade é regida por lei. Então, pode não soar bem aos ouvidos da população, ou até por parte da imprensa, que não se tem unanimidade em todos os casos. Então, quando você devolve dinheiro para o Executivo, pensa-se em inúmeras outras coisas. E, existindo essa sobra, sabe, você como gestor daquela Câmara, daquela casa, tem que fazer o máximo para que sobre sim. E sobrando,
como disse, nós somos regidos por lei, a Câmara não tem autonomia para eu poder atender na área de saúde, no social, na mesma educação, sabe? Então, esse dinheiro tem que ser devolvido para o Executivo. Eu não posso gastar ele para mim, para os demais vereadores, para os funcionários da Câmara. Então, para que haja uma certa justiça social, sabe? E, como você disse aí, que é até o período que se aproxima aí, a Prefeitura tendo dificuldade financeira e tendo essa sobra lá, existindo essa sobra lá, eu acho muito justo devolver. E olha que interessante, que você nem pode devolver e falar assim, eu vou devolver para o prefeito pagar o 13º, ou eu vou devolver para o prefeito fazer aquela obra e essa obra possa vir a me beneficiar. Não, você devolve esse dinheiro e o prefeito aplica na melhor maneira que ele convier, que ele achar. Então, é sempre reunindo, sabe, com os vereadores, falar, olha, está sobrando esse dinheiro, conseguimos economizar e tal, e o mecanismo legal que se tem disso é devolver para o Executivo. Nós podemos sugerir ao Executivo que se faça determinada obra ou que se empregue o dinheiro em determinada ação, mas casado, como a gente usa essa expressão, não tem a menor possibilidade. Apesar, que não foi a sua pergunta, apesar que, dando continuidade à construção da Câmara, dificilmente teremos condição nesse mandato, nesses próximos 2 anos, talvez até nos outros próximos 4, de ter sobra a ponto de ser devolvido para o Executivo. Mas tendo, eu acho justo que se devolva sim. Sérgio, suas considerações finais para o povo de Caratinga como candidato à mesa diretora da Câmara Municipal de Caratinga. Olha, mais uma vez agradecer o convite de estar aqui com você e tendo a oportunidade de falar para a população, apesar que quem vota são os vereadores, mas para reiterar aqui o meu compromisso, sabe, de campanha, que é estar à disposição. E estar à disposição eu estou, tenho ficado, vou permanecer até o último dia dessa legislatura, desse meu mandato. Então, agradecer a vocês e já agradecer aos vereadores que vêm se declarando apoio a mim, que estão comigo, que devem compor comigo essa mesa, devem disputar essa eleição, aos outros que porventura não vierem. É a opinião, é o posicionamento, não é que entende possa ser, que entende naquele momento que não seria, mas tem um bom relacionamento com todos eles, inclusive com os provados candidatos. Então, agradecer mesmo o espaço aqui e a oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você por ter vindo. O Diário Entrevista termina mais uma vez. Voltaremos em breve. Muito obrigado pela sua atenção. Clicando no www.diariodecaratinga.com.br. Muito obrigado. Até a próxima.